Olá pessoas queridas, no episódio de hoje do podcast À Descoberta das 5 Estrelas vamos falar sobre as melhores escolhas para uma condução segura. Convidámos uma marca vencedora no prémio 5 Estrelas para responder às nossas questões sobre este tema. Por exemplo, quais é que são as prioridades na escolha de um carro usado para que possamos ter a nossa família mais segura nas nossas viagens? Esta e outras questões vão estar neste episódio. Já tenho comigo em estúdio o nosso convidado. Fiquem comigo, aproveitem que já aqui estão, subscrevam o canal, deixem-nos os vossos comentários, os vossos likes, muito importante, e ativem notificações para receber tudo em primeira mão. Quando acabar este episódio, vejam tudo o que temos estado a gravar, que estão conteúdos excelentes. Aproveitem também e sigam-nos no TikTok, que é onde estamos este ano também. Venham conhecer o nosso convidado desta semana. Para o episódio de hoje já tenho comigo em estúdio o Paulo Figueiredo, do Pisca Pisca. Olá, Paulo. Olá, Sofia. Obrigada por estares aqui mais uma vez connosco. É um prazer estar contigo e parabéns por mais uma vez. Muito obrigado. Ganharem o prémio 5 Estrelas. Nós vamos falar aqui hoje sobretudo sobre segurança e eu queria começar por perguntar quais é que são, na tua opinião, os requisitos de segurança que devemos ter ou que devemos dar prioridade na escolha de um carro usado, sobretudo quando temos crianças. Há assim uma checklist? Sim, é um tema muito importante, porque aliás nós até quando lançámos o nosso marketplace, o Pisca Pisca, colocámos uma ferramenta que se chama Escolher o Carro Ideal e com um conjunto de 5 perguntas muito simples tentamos ajudar a pessoa a de facto a ver que carro é que é adequado à situação que ela tem, porque quem tem, por exemplo, uma criança pequena necessita de um determinado tipo de espaço. Os carros, obviamente, hoje em dia já têm toda a regulação europeia de segurança que obriga a que tenham os componentes necessários e depois há toda a outra parte de escolha da cadeirinha, etc., adaptação, mas é de facto muito importante, quer em termos de espaço, quer em termos de usabilidade, de adaptar a escolha do carro exatamente à necessidade específica. E quem diz com uma criança diz muitas outras e, portanto, se costuma levar muita gente, pouca gente, se tem bagagem, se não tem, se faz muitos quilómetros, se faz poucos, na cidade ou fora. Portanto, todas essas escolhas ou toda essa fase de preparação e descoberta é fundamental para depois termos de facto um resultado ou a escolha de 1 ou 2 ou 3 carros usados adequados e que garantem que de facto vão satisfazer aquela necessidade específica. As crianças, e é um elemento fundamental, felizmente, que tudo o que era em termos de incidentes rodoviários Sim. com crianças melhorámos significativamente, até pelo normativo europeu que foi feito, mas é algo que nós damos muita importância, particularmente quando pedimos às pessoas para estarem atentas ao que são as especificidades técnicas de cada carro. Porque nós sabemos que o carro tem que ser bonito, atraente e temos que gostar dele, mas as especificações técnicas são fundamentais para que esse tipo de escolhas seja de facto adequado àquilo que nós queremos. E sentes que existe, da tua experiência, claro, literacia suficiente entre os condutores, nesse sentido, estarmos atentos, falo por mim, né, a essas especificidades técnicas, porque agora alguém, por exemplo... Não existia. Eu acho que estamos melhores porque acho que também foi um dos contributos que nós trouxemos para o mercado, ou seja, um dos objetivos que a marca teve. Nós entramos num mercado e quando falamos em carros usados e compra e venda de carros, era um mercado muito cinzento, atrevo-me a dizer muito masculino, para conhecedores, quem conhecia carro e quem ia comprar, e nós quisemos de facto criar uma ferramenta, para já que fosse super inclusiva, por isso é que somos fúcsia e azul eletrizante, por isso é que temos mais de 50%, 51% dos nossos visitantes são mulheres e, portanto, tivemos de facto essa preocupação de, eu diria, democratizar aquilo que é o acesso, isso. Mesmo que eu não perceba nada de carros, eu tenho ali a minha ajuda, o meu auxílio, o suporte, claro. Não só com a ferramenta, como eu referi, da descoberta do carro ideal, mas garantindo alguns tópicos que são importantes. Por exemplo, nós introduzimos no mercado, e depois a competição seguiu ainda bem esse exemplo, a obrigatoriedade para os nossos parceiros, quando colocavam um carro à venda no nosso marketplace, no Pisca Pisca, tinham obrigatoriamente que colocar a matrícula ou o VIN do carro, que no fundo é o bilhete de identidade do veículo. Para quê? Para sermos nós de forma automática a popular todas as características técnicas para garantir que elas estavam absolutamente corretas e que não havia ali nenhuma falha de informação, nenhuma alteração de informação e, portanto, quando estávamos a olhar para aquele carro, sabíamos que o que estava ali em termos de informação era o que correspondia àquele veículo e, portanto, essa, no fundo, validação ou segurança, confiança que transmitimos através desses dados foi fundamental, porque de facto introduziu essa preocupação no mercado de dizer não, o senhor comprador, o carro que está a ver é de facto aquele, corresponde a estas características e aí depois também
no fundo, partilhar ou mostrar essas características de uma forma fácil de ler e de entender. Juntando a isto também muitos conteúdos, nós temos o nosso blog, o Pisca News, onde também partilhamos muitos conteúdos, muitas dicas, se vai comprar um carro usado, que cuidado é que deve ter, o que é que deve de fazer. Portanto, é uma área que ainda necessita de trabalho, obviamente. É um trabalho inacabado, como dizemos, mas foi uma grande aposta nossa e acho que honestamente tem muito a ver também o termos ganho o prémio 5 estrelas, muito a ver com isso, porque de facto atesta a qualidade do trabalho que é feito. De uma grande equipa. De uma grande equipa. Já lá vamos mais à frente, vou pegar aqui, porque falaste no facto de terem de até as vossas cores serem disruptivas face a esse mercado que falavas e que existia, e que existe, porque continua a existir. Até a vossa comunicação é diferente, tem até alguns elementos cómicos e divertidos, porque a aposta assim de uma forma diferente para chegarmos aqui, portanto temos que nos fazer notar por essa diferença, porque é a aposta numa comunicação completamente disruptiva. Sim, é muito ADN de marca, de facto. Nós lançámos no dia 2 de março de 2020, que curiosamente foi o dia do primeiro caso de Covid em Portugal, portanto foi exatamente na MUS. 6 semanas depois estávamos todos fechados em casa e portanto foi um desafio para a marca, como é óbvio, muito, muito grande. Nunca pensámos em desistir, nunca pensámos em recuar, pelo contrário, pensámos sempre em acelerar. Porquê? Porque o mercado do setor automóvel de usados é um mercado 90 e muitos por cento constituído por pequenas e médias empresas, muitas delas familiares até. E há uma necessidade grande de suporte à digitalização, de suporte à ajuda mesmo na gestão do próprio negócio, que era a nossa aposta. Mas acima de tudo, do lado do comprador, havia de facto esse tal cinzentismo, vou-lhe chamar assim, ou jargão técnico que impedia que a maior parte das pessoas tivesse acesso àquilo que era informação útil quando vai comprar o carro. E portanto a aposta da marca foi, ok, eu vou entrar num mercado que para todos os efeitos tinha um monopolista, que ainda é hoje o nosso principal concorrente, embora hoje haja mais concorrentes felizmente no mercado, mas no fundo foi que espaço é que nós poderíamos ocupar enquanto marca e como é que o poderíamos ocupar. E esse espaço da transparência, da qualidade, a aposta inclusive depois também na certificação dos veículos por outras entidades, permitindo que eu, quando vou ver um carro, tenha um relatório de uma entidade perfeitamente autónoma que me garante qual é o estado real que o carro tem, necessitava de uma comunicação que englobasse isto tudo, mas que não fosse, lá está, um bocadinho mais do mesmo, não é? E portanto, a história da marca é muito engraçada. Primeiro apareceu o nome, de facto, o Pisca Pisca, porque é algo ligado ao setor automóvel e é o que nós usamos para mudar de direção. E era o que nós queríamos, que o mercado mudasse de direção. E depois, em conjunto com a nossa agência criativa, surgiu a ideia, há uma música que toda a gente conhece, que tem 30 anos, mas que quando nós de facto associámos e lançámos, aquilo foi um efeito brutal. E portanto sim, tem muito ligado àquilo que é o ADN da marca, que é trabalhar o espaço da segurança, da confiança, da transparência, mas de uma forma que não tem que ser só séria, ou de uma forma que não tem que ser mais do mesmo, portanto, inovar, sair da caixa, comunicar de uma forma até mais jovem, porque é mais algo fresco, também mais fresca e inclusiva, acima de tudo inclusiva. Para nós esse tema, quer a inclusão, quer lá está a qualidade da transparência, assim como também trabalhamos depois outras áreas que para nós também eram muito importantes, como a sustentabilidade, etc. Sim. Portanto, quisemos incluir isso tudo enquanto ADN de marca. E como é que o podíamos fazer? Só através daquilo que foi criado, que de facto é completamente diferente de tudo aquilo que existia. E agora é muito engraçado ver até depois outras marcas, não só do setor, a seguirem também essa linha. Portanto, ficámos muito, muito contentes. Fonte de inspiração, para outras marcas, que é sempre muito positivo. Eu gosto muito dessa música que vocês escolheram. Portanto, aqui confesso, pessoas gostam muito, sei a letra de cor e, portanto, sempre que ouço... Todos sabemos. Toda a gente sabe. Que outros critérios é que vocês usam para selecionar os carros usados que oferecem garantia? De certeza que este é um tópico, um requisito muito importante. É um tema importante. Do ponto de vista legal, todos os profissionais que vendem carros usados são obrigados por lei a dar uma garantia. Okay? Portanto, essa parte, eu diria, base está feita. O ponto é, de facto, qual é o estado real que o carro tem, que era uma preocupação que as pessoas tinham, porque havia muita ideia que, bem, se eu vou comprar um carro usado, deixa-me lá levar um mecânico amigo para ver o estado, não é? Porque havia sempre a preocupação de como é que aquilo estava. Parecia, e, portanto, que não era tudo transparente, cá está. Lá está. E nós, refletindo muito sobre isso, apostámos e desafiámos, inclusive, o setor dos profissionais, que tem muita vontade em trabalhar não só para a regulamentação do setor, mas também para aumentar essa transparência, essa confiança
confiança que os consumidores, que os compradores devem ter. Desafiámos e trabalhámos com ele naquilo que é um programa de certificação. E o programa de certificação, onde temos 2 entidades externas, a Decker e a M-Force, também vencedoras do 5 estrelas, em que fazem exatamente uma vistoria ao carro, no fundo uma revisão, uma inspeção ao carro, e produzem um relatório que acompanha o carro no anúncio no pisca-pisca, o que me permite, além de ver as fotos que estão bonitas, fantásticas, etc., abrir esse documento, esse relatório e perceber o estado real e concreto do carro. Porque o carro pode ter um pequeno risco, pode ter a necessidade de mudar um pneu. O tema não é esse, o tema é a transparência de quem compra saber que de facto o que está a comprar. Como é que vai comprar? Claro, não é? porque às vezes havia pessoas que nos diziam 2 carros muito idênticos, mas têm uma diferença de preço significativa. Claro, pode estar relacionado exatamente com isso, não é? O estado em que o carro está. E, portanto, foi muito importante e apostamos muito e vamos continuar a apostar. Aliás, vamos agora, muito brevemente, lançar mais 2 ferramentas, exatamente nessa área. Uma delas muitíssimo importante, que é a possibilidade de quem vai ao pisca-pisca comprar um carro, ou está à procura de um carro usado para comprar, poder ter o histórico, um relatório com o histórico do carro. Nomeadamente, quantos donos teve, se já foi um rentacar, quantos quilómetros é que tinha na última inspeção. Ou seja, são tudo elementos que nós vamos continuar a apostar e a trabalhar para que essa transparência seja grande, mas acima de tudo que haja a confiança de saber o que é que eu estou a comprar. E foi muito engraçado durante a pandemia, em que não havia stands físicos abertos e as vendas, mas venderam-se carros online, não é? Pois, Full que online. É uma coisa que a pessoa pensa, como assim? Full online, e que os profissionais entregavam os carros em casa às pessoas, para elas o recolherem. É muito engraçado, de facto. É engraçado no sentido que temos que trabalhar essa área. A falta de informação e de conhecimento que as pessoas têm era muito grande, ainda é em alguns aspectos, mas era muito grande. E, portanto, tudo o que é literacia e informação, dizemos às pessoas, se elas comprarem um carro num marketplace online e o receberem em casa, tem 14 dias, pode devolver tal como qualquer outro item que compram online. Direito. Que é uma coisa clara, mas que as pessoas achavam que por ser um carro não o podiam fazer. Pois, não é? pelo tipo de bem pelo que tipo é. de bem. E, portanto, há todo este trabalho de informar e muitas vezes até educar, e isso acontece agora muito em novas áreas que vão aparecendo. Estamos a falar de uma mudança, por exemplo, para a eletrificação, com a entrada dos carros elétricos, onde há um profundo desconhecimento e nós queremos muito ajudar as pessoas a fazer essa transição para a eletrificação, mas transição com conhecimento, porque são temas que são difíceis, alguns são muito técnicos e, portanto, isso é uma aposta fulcral da nossa marca. Portanto, muito mais aqui do que uma marca que se propôs a vender, a entrar no mercado dos carros usados, também uma marca que se propõe a dar suporte no sentido de queremos que saibam exatamente o que é que estão a comprar e um dos principais valores é a transparência, porque, como tu disseste há pouco, não é? Quando íamos comprar um carro usado, e eu acompanhei uma situação assim, vamos levar a pessoa X que nos vai ajudar, porque há sempre aquela ideia que podemos ser enganados e, portanto, desmistificar também aqui um bocadinho e desconstruir esta ideia pré-concebida, não é? Sim, e especialmente se nós virmos, eu acho que nunca foi tão complicado como agora comprar um carro, por este sentido, que é porque há um conjunto de ofertas quase ilimitado, um conjunto de configurações nos carros quase ilimitado, e hoje em dia, antes era fácil, não é? A pessoa dizia que eu quero o carro tipo A, quero uma carrinha, quero um SUV, quero um etc, gasóleo ou gasolina, e acabou, mudanças e end of story, não é? Como costumamos dizer. Hoje em dia, se formos a ver, muito bem, eu quero a gasóleo, gasolina, híbrido, elétrico, com que capacidade de autonomia, com que tipo de combinação de, inclusive, elementos que o carro pode ter, portanto, de facto, é complexo. Hoje em dia, comprar um carro é complexo e, portanto, toda essa ajuda e todo o guiar e ajudar o comprador a tomar as melhores decisões é fulcral, porque, acima de tudo, nós também tivemos um trabalho muito, e nisso os nossos parceiros profissionais é muito bom terem essa consciência, que é, cada vez mais, a necessidade de ter uma venda consultiva. Ou seja, não é o vender porque eu tenho que despachar o carro, é uma venda consultiva, uma venda informada, porque é isso que vai tornar o cliente fiel e depois vai voltar, mas acima de tudo satisfeito com aquela experiência. E nós, enquanto marketplace, a preocupação que temos é essa, que é como é que criamos e trazemos ferramentas para que quem compra tem de facto uma experiência boa, informada, e depois no fim leva o carro para casa que quer e que faz sentido.
Tocaste no ponto certo, porque não é mais do que vender um carro, é uma experiência e a experiência consegue-se, uma experiência positiva consegue-se através da confiança e, portanto, quando eu quiser recomendar a alguém, isso ficou na minha memória, a experiência foi positiva, vou recomendar. Já falaste aqui de uma questão, da questão de terem como requisito para os vossos parceiros a inspeção aos veículos, portanto, de ser feita. E eu tenho também aqui nas minhas notas que, tu também referiste isto, que existe a obrigatoriedade do registro das matrículas dos veículos por parte dos vossos vendedores. E este é um critério exclusivo da vossa marca, correto? Era no início e agora, com muita satisfação nossa, a concorrência seguiu. Agora gostavas a dizer. Porque de facto é isso, ou seja, porque muitas vezes, e até de forma perfeitamente involuntária, as pessoas viam a informação, viam do carro, a marca, o modelo, a série, não batia, aquela informação não era linear, não era clara, o que levava também e alimentava esse tal sentimento de desconfiança de, mas afinal o que é que me estão a vender? E portanto todas essas pequenas componentes, tudo aquilo que contribui de facto para termos de forma totalmente transparente qual é o carro, qual é o estado, que negócio é que eu vou fazer, é fundamental, porque é só assim que o mercado claramente vai funcionar e vai calibrar para também fazer uma coisa que nós achamos que é muito importante, que é de facto quem trabalha bem e quem o faz de forma transparente, no fim é quem vai vingar. E portanto o nosso apoio a essas pequenas e médias empresas é exatamente esse, que é nós vivemos uma altura de grande globalização, numa altura inclusive que os grupos compram e adquirem empresas mais pequenas, mas nós temos uma responsabilidade de garantir que essas pequenas e médias empresas, esse tecido empresarial, é apoiado, é alimentado na digitalização, na gestão do próprio negócio. Nós temos muitos negócios em que as pessoas não são analíticas e, portanto, o fazer contas e trabalhar com dados não é algo que está no seu dia-a-dia e, portanto, inclusive incluímos também agora recentemente uma parceria no Pisca com a Autobiz, que é uma ferramenta de gestão de mercado que faz exatamente isso, que permite aos nossos parceiros que usam o Pisca terem acesso a um conjunto de informação que lhes dá preços médios de mercado, quando é que aquele carro vale, há muitos carros daqueles ou poucos para perceberem o que é que compram e o que é que vendem, como é que se gerem o seu portfólio. Portanto, tudo isto são contributos fortes que nós queremos dar, de facto, para que o mercado funcione cada vez melhor. Grande caminho. É um que está a começar, porque há muita coisa para fazer ainda, felizmente. Tenho aqui questões sobre precisamente o caminho, o futuro e aqui uma prioridade que vocês têm, aproveitar que captamos aqui a atenção destas pessoas queridas que estão aqui, subscrever o canal. Já está, ativar notificações para receberem todos estes episódios em primeira mão, comentários, sugestões, o vosso feedback é muito importante, estamos atentos a tudo e deixem os vossos likes, nós gostamos muito de receber os vossos likes, está bem? Este ano estamos também no TikTok, sabias? Estamos no TikTok, toca a seguir-nos no TikTok. Sei que uma das vossas prioridades tem a ver com a sustentabilidade, verdade? E que criaram agora, corrija-me se estiver errada agora, que é relativo, o Pisca Green, o que é e porquê que isto é uma prioridade tão importante para vocês? Óbvio, para além do óbvio, não é? Que deve ser para todos. Liga muito àquilo que falámos e a sustentabilidade sempre foi um valor desde o início que a marca tem, mas tem também a ver com a evolução daquilo que é o próprio marketplace, ou seja, desde o início, embora a entrada tenha sido marketplace para compra e venda de carros usados, que era a origem do Pisca-Pisca, nós sempre percebemos que íamos evoluir para aquilo que para nós era um ecossistema de mobilidade, porque a mobilidade hoje em dia é um tema muito largo, para a maior parte das pessoas não é assim tão líquido. Se nós ao comum das pessoas perguntarmos para ela o que é mobilidade, vai-me falar em autocarros e táxis e transporte e trotinetes, mas de facto cada vez mais nós vamos evoluir para soluções de mobilidade que não são necessariamente aquelas que existem. A eletrificação é um primeiro passo e, portanto, o Pisca Green é uma área só dedicada aos carros híbridos e elétricos, onde tem um conjunto, lá está, de informações sobre a eletrificação, uma parceria que também temos com a Galp, onde fazemos e disponibilizamos inclusive vantagens na aquisição de carregadores, nos cartões para também usar nos postos de carregamento, portanto, um conjunto de vantagens e serviços associados, mas acima de tudo onde temos conteúdos, também lá está sobre a eletrificação. Dando um exemplo concreto, compreender os custos de carregamento de um carro é preciso quase um doutoramento, porque a quantidade de parcelas envolvidas
nessa equação é enorme, porque depende do tipo de carregador, da velocidade de carregamento, de quem é o fornecedor de energia. Portanto, não é só chegar lá só e ligar a ficha, porque às vezes tem algumas surpresas que não são agradáveis. E, portanto, todo o que é conteúdo e informação sobre isso está no Pisca Green e o objetivo é ajudar as pessoas. Mas isto lá está, é a tal evolução. Nós lançámos o mês passado de forma ainda em teste e iremos agora, no fim de abril, lançar de forma mais visível o Pisca Seguros, onde vamos ter soluções de seguros para as pessoas, e em maio vamos lançar o Pisca Renting, que são soluções de renting também para particulares. Porquê? Porque cada vez mais, e no futuro muito próximo, eu posso de facto querer comprar um carro, posso querer alugar um carro, posso querer fazer um leasing, posso querer fazer um renting, posso querer fazer uma subscrição, porque já há soluções de subscrição quase à la Netflix da vida, para eu ter um carro usado que depois posso ir trocando conforme a minha necessidade. Ou seja, é um mercado, o mercado de mobilidade vai evoluir muito, vão existir soluções de mobilidade combinadas, acima de tudo, que é eu posso vir de carro até mais perto do centro da cidade e depois apanhar um transporte público, usar uma trotinete. Portanto, vai haver uma combinação de soluções que vão ser muito importantes naquilo que vai ser a mobilidade futura, e é a nossa obrigação, enquanto hub de mobilidade, ter essas soluções à mão. Portanto, no fundo, o que nós vamos querer ser é uma one-stop shop, onde eu, como comprador ou como utilizador de mobilidade, sei que vou encontrar a melhor solução mais adequada, porque de facto pode ser a compra de um carro, mas pode ser uma outra. E, portanto, isso é o caminho que nós estamos a fazer, sendo que sim, a eletrificação foi claramente o primeiro passo, porque é uma mudança de mercado enorme. Nós vemos as pesquisas de carros elétricos aumentaram 300% em 2 anos e, portanto, está a acontecer, vai acontecer. É incontornável. É incontornável, mas existem outras. E, portanto, nós temos a certeza, por exemplo, que o leasing de particulares, portanto, no fundo é eu usufruir de um carro que, embora não seja meu, tem tudo incluído na sua utilização, o seguro, as revisões, etc. É uma solução muito confortável que vai crescer muito, ok? E que é adequado para uns casos, não é adequado para outros. Agora, a nossa obrigação é termos esse menu de soluções para diferentes perfis, não é? Para diferentes perfis, para garantirmos que somos, de facto, que cumprimos o grande objetivo à frente, que é sermos o hub de mobilidade para o comprador português. Já falámos aqui um bocadinho sobre o perfil do cliente da Pisca-Pisca, do Pisca-Pisca? Do Pisca-Pisca, certo? Do Pisca-Pisca. E o facto de ser para vocês importante a questão da inclusão e se ter mudado também aqui um bocadinho o mercado. Queria perceber aqui contigo se, em termos de evolução do perfil do comprador, portanto do usuário do Pisca-Pisca, houve aqui alguma alteração tendo em conta a digitalização, tendo em conta aqui quais é que são as necessidades, as prioridades dos mais jovens. O que é que tu sentiste aqui ao longo desta evolução? Há uma clara evolução. Aliás, se olharmos para o mercado, não só da compra do setor automóvel ou da compra dos usados, mas há claramente uma evolução. A digitalização trouxe de facto essa alteração, não só a digitalização do próprio processo de compra, mas a própria digitalização enquanto fonte de informação. Aliás, uma das melhores histórias que nós temos com um parceiro nosso partilhou, e que eu acho que dá muita ideia do ponto que isto chega, que é que ele teve um jovem, 20 e poucos anos, que foi de facto ao stand para comprar um carro e trazia um conjunto de perguntas para fazer sobre o carro, etc. E ele, pai, à quinta ou sexta pergunta, disse: olha, mas sim senhor, perguntas muito concretas, foi o seu pai, quem é que lhe deu essas dicas? Não, eu fui ao chat de GPT e pus o que é que eu devo perguntar para comprar um carro usado. Olha. E, portanto, isso é uma mudança fulcral naquilo que é o processo de compra, mas também outra que é, antigamente, quem ia comprar um carro tinha muito pouca informação e não era conhecedor, até do ponto de vista técnico, do carro, não é? Que era, o vendedor era o expert. E, portanto, que nos explicava e quase que dava ali uma aula teórica ou prática sobre o carro. Hoje em dia, o comprador muitas vezes sabe tanto ou mais que o próprio vendedor, porque tem todas as fontes de informação à disposição e, portanto, desafia muito mais, exige muito mais. O próprio setor, os próprios parceiros, os próprios stands, tiveram que fazer essa evolução de formação, de informação às equipas de venda, porque hoje em dia o comprador é exigente e, portanto, já não aceita uma explicação assim, mais ou menos da coisa. Mais superficial, não é? Ele sabe, ele procurou, ele pesquisou, ele está informado e, portanto, quer confirmar que o que ele sabe bate com aquilo que está a ver, isso por um lado, e por outro lado o próprio processo de compra
nós já vendemos muitos carros full online. Portanto, durante a pandemia, obviamente, que acelerou esse processo. Né? Antes era impensável eu comprar um carro na internet sem lhe tocar, sem o ver, sem o experimentar. E durante a pandemia isso aconteceu. E, portanto, as pessoas viam o carro online, compravam o carro, recebiam o carro em casa e depois é que o experimentavam e portanto, isso ainda não é a norma, portanto, ainda não é a maioria, mas é claramente o que acontece cada vez mais. Aliás, temos o caso de sucesso no mercado mundial, que é a Tesla, que não é, vende os carros online, portanto o stand entrega o carro, não é? A pessoa não vai fazer um test drive e portanto essas evoluções condicionaram muito o mercado, assim como também a própria experiência de compra do ponto de vista de que hoje em dia todos nós, e especialmente os nativos digitais, não é? Os chamados famosos nativos digitais, e nós vemos isso no nosso marketplace. Se o marketplace não responde em segundos, ou se a informação não aparece em segundos ou não está completa, há um abandono imediato daquilo que é a experiência e portanto esses desafios, essa mudança até no segmento do comprador, antigamente nós tínhamos aquela célebre faixa etária, não é? 25, 45, de todo é assim, não é? Nós agora alargámos claramente a faixa, nós também temos, inclusive, os novos, ou os migrantes digitais, que eram os mais de 50 que não eram digitais e tiveram que passar a ser, e por exemplo que durante a pandemia tiveram que se tornar digitais. Meus pais. Exatamente, e que passaram também a ter um conjunto de exigências e necessidades que agora têm que ser adaptadas nesse processo, quer de compra, quer na experiência de compra, mas também muito naquilo que é a experiência de venda. E, portanto, hoje em dia o comprador é o dono da informação e faz muito mais, não o beber ou o receber, mas o checar, não é? Que é, olha, eu sei que isto é assim, mostre-me lá, confirme-me lá que isto é assim. E que estava a dizer há pouco, vocês também têm no vosso blog, falaste de um blog, não é? Um conjunto de informação que acredito que as pessoas também vão consultar precisamente para, nesse checar, terem essa informação para depois quando vão, no fundo aqui, confrontar-se, bate-se, não é? Sim. Nós temos claramente a visão de que o conteúdo vai ser o essencial na compra. Se calhar, e agora aqui vou esticar um bocadinho, mas é de facto a minha convicção, eu acho que o conteúdo vai ser tão ou mais importante que o produto em si. Ou seja, o carro vai acabar por ser a consequência do processo de descoberta, informação, análise, decisão que depois leva àquele carro, quando antes era, eu gosto muito daquele carro, que é bonito, vermelho, fantástico, ficava muito bem nele, independentemente de servir a necessidade que eu tinha ou não, não é? Pronto, era uma compra muito mais emocional, que ainda é, comprar um carro tem uma componente emocional, mas cada vez mais tem uma componente racional de informação, de pesquisa, e nós temos claramente, e por isso é que o Pisca News existe, que é para esse conteúdo, é o que faz, é o despoltar muitas vezes, ou do processo de compra, ou do próprio processo final de decisão, com base naquilo que eu li, que eu sei, que me recomendaram, não é? E aqui depois entramos em toda a dinâmica do que é as redes sociais hoje em dia e do que é a influência que aqueles que nós seguimos ou conhecemos têm, não é? E, portanto, o processo de compra, que era uma coisa, vou-lhe chamar super simples, é uma equação com imensas variáveis hoje em dia e cada vez mais, e portanto para nós, a nossa visão é, o conteúdo vai ser de facto rei, e quanto mais informação eu der ao comprador, mais ele vai estar engajado com a minha marca e mais vai escolhê-la para esse processo e para essa transição. Já nos falaste aqui de várias coisas, de um caminho brilhante, cheio de estrelas, 5 estrelas que vocês estão aqui a construir. O que é que ainda temos de novo que podemos esperar pisca-pisca? Nós temos sempre o desafio constante de inovar e, portanto, nós temos sempre durante o ano um conjunto de ações, muitas delas. Este ano o grande desafio é como é que vamos estar mais perto ainda daquilo que é o nosso público, dos compradores. E, portanto, vamos convidar as pessoas a estarem atentas ao Pisca-Pisca durante todo o ano, porque nós vamos ter muitas ações, muitos eventos, muitas surpresas. Algumas delas vão envolver tuk-tuks, e mais não digo, mas sim, o nosso objetivo este ano, e isso é um desafio que queremos deixar, vamos estar muito perto, a proximidade é um valor que nós vamos trabalhar muito este ano, porque queremos de facto também fazer, ou dar esta nota, esta explicação, este contexto, de uma forma muito próxima, por todo o país, e portanto vamos estar por todo o país, e portanto convidar as pessoas a estarem atentas às surpresas que o Pisca-Pisca lhes vai trazer este ano. E está tudo no vosso blog? Vai estar tudo no Pisca News, tudo no Pisca-Pisca, estarem atentos às nossas redes sociais
e estarem preparados para grandes surpresas. Paulo, obrigada, é sempre um gosto falar contigo. Prazer. Muito obrigada pelo teu tempo. Pessoas queridas, espero que tenham adorado este episódio, continuem connosco, aproveitem e partilhem, estejam atentos, vai haver surpresas e são sempre coisas divertidas, inclusivas, muito importante. Partilhem com os vossos amigos, com as vossas empresas, deixem-nos os vossos comentários, likes, ativem notificações para receberem tudo em primeira mão e voltem na próxima semana que eu estou cá. Um beijinho, obrigada.